Pensando no paciente com diabetes tipo 2 que preenche os critérios diagnósticos para doença renal do diabetes, Luciano, qual classe antidiabética hoje é considerada obrigatória para esses pacientes? É obrigatória, de primeira é ISGLT2, né? Os inibidores de cotransportador de sódio e glicose, porque a gente tem estudo de desfecho clínico, né? Tanto de proteção cardiovascular como de proteção de perda de função renal, redução de progressão de albuminúria, de micro para macro. Então, todos os desfechos renais a gente tem bem estabelecidos benefícios usando os ISGLT2, né? E nesse cenário da doença renal, a gente acaba tendo com os 3 principais representantes. A gente tem evidência com DAPA, tem evidência com EMPA, tem evidência inclusive com a canaglifosina, né? Foi a primeira que abordou esse ponto, no estudo Credence lá atrás. Ele já colocou canaglifosina tendo benefício tanto na redução de progressão de doença renal, como de proteção cardiovascular, já que é uma população, né, que tem um risco cardiovascular muito, muito elevado, né? O paciente com doença renal crônica, doença renal diabética, ele tem uma mortalidade renal, né, tem desfechos renais, mas ele tem muito desfecho cardiovascular. Então, assim, você tem que trabalhar nas duas frentes. Os ISGLT2 entram como primeira linha, bem claros aí. Eles colocam o limite do clearance, né? Do paciente para utilizar. Isso. Porque aí você hoje fica esse questionamento também, como a gente até debateu recentemente, né? Sobre ponto de corte, dependendo de onde você está lendo. De uma forma geral, é 20 agora, né? Assim, se você tiver com uma taxa de filtração glomerular acima de 20, você pode começar os ISGLT2 e eles generalizaram. Assim, né? A dapaglifosina tinha 25, inclusive na bula da dapaglifosina está escrito 25, enquanto na EMPA estaria escrito 20, mas assim, o KDIGO ele abordou, né, que sim, você não tem tanta evidência de uma diferenciação entre efeito de uma molécula em relação à outra, né? Tem umas diferenças nos próprios estudos, nos achados, mas... eles colocam na diretriz 20 para EMPA, 25 para DAPA, mas eles justificam... E 35 para cana. E 35 para cana, mas justificam que é porque é o que está aprovado pela Anvisa. Isso. Que a Anvisa, que eu nem sei por que a Anvisa não revisou isso. Mas aí ele diz isso, ele fala do KDIGO, ele fala até do consenso luso brasileiro, que todos é a partir de 20. Já 20, Eles escreveram... Parece que veio na contramão, porque foi a última diretriz que saiu. E aí botou... A gente já estava usando 20 na prática. É como a gente está falando, né? Assim, veja, se você está estudando para prova... E eu acho que até é ruim de fazer isso, né? Você até procurar o que está errado na questão, né? Que assim, em geral, acima de 20 você pode usar. Se você for ser purista de bula, aí você vai ter 20 EMPA, 25 DAPA, 35 cana. Vai ter a história de ajuste de dose, né? Que aí você, quando baixa de 45, você não usa 25 de EMPA, você só usa 10 de EMPA. Porque seu objetivo ali é proteção cardiovascular e renal, não melhora tanto de glicemia. Então, a 10 mg de empaglifosina já está suficiente em relação a isso. A DAPA, a dose é 10 em qualquer faixa de clearance. E a canaglifosina, quando chega em 60, baixa de 60, aí você usa dose máxima de 100 e não 300, que seria a dose máxima para usar para controle glicêmico, né? A canaglifosina quase... ninguém usa mais hoje em dia, então ninguém mais nem sabe. Mas só para quem ainda tiver curiosidade, é 300 acima de 60 e 100 abaixo de 60. E lembrando, Luciano, que nesses casos que a gente está falando, principalmente nesses que tem taxa de filtração mais reduzida, o objetivo principal é a proteção renal e não controle glicêmico, porque a própria potência dele para controle glicêmico vai diminuir, tanto que a diretriz coloca para você associar outros antidiabéticos junto, como a metformina, por exemplo, se pelo clearance puder fazer a metformina. Lógico que aí você já está meio atrasado, né? Porque a gente tem evidência mais forte, isso é um contínuo, né? Isso não chegou em 45, mudou total o paciente, não muda, né? A gente sabe que nessa faixa entre 30 e 45, a redução é em torno de 0,3, 0,4 de glicada com SGLT2, né? Então, quando você tem uma taxa de filtração maior, isso chega a 0,9, às vezes até 1% de redução em média, né? A gente sabe que o paciente mais compensado cai mais, né? Mas, assim, então você diminui pela metade a potência em relação ao controle glicêmico. Se você filtra menos, você tem menos glicosúria também, assim, numericamente falando, vai ter menos glicosúria.
consequentemente vai ter redução no potencial, né? E eu acho que é importante também lembrar que a gente está falando aqui essa questão do limite do clearance de 20 para início. Isso. Né? Mas se o paciente já iniciou, já está usando, caiu o clearance para 18, você não precisa suspender, você mantém, e a diretriz fala isso também. Você até iniciar a diálise. Até iniciar a diálise, você mantém. Suspende. E de novo é porque não existe experiência clínica em paciente dialítico, tá certo? Iniciar a diálise é uma coisa um tanto quanto controversa. Quem trabalha com clínica médica, quem é internista, sabe que tem paciente que às vezes está com um clearance muito, muito, muito baixo e ainda não está dialisando, e tem paciente que está com um clearance um pouquinho melhor e já está dialisando, depende de outras indicações, outras situações. Então, às vezes você pega um paciente, o paciente tem insuficiência cardíaca, uma hipervolemia ele não tolera, aí a hipervolemia você tem que já indicar antes. Então o paciente fez acidose, então tem outras indicações, né? Então a gente tem que moderar ali direitinho como é que está fazendo. Tem essa polêmica porque você não tem experiência, já tem estudos em andamento, tem dados observacionais de uso de SGLT2 em pacientes dialíticos, que não tem problema, assim, não tem grandes dificuldades, mas se questiona o potencial benefício também, né? Assim, já que talvez não tenha tanto benefício. Tem mais o que não progredir, exato, né? Talvez então, se for para mortalidade, não sei. Mas aí você vai ter que pegar paciente dialítico e mostrar que naquele paciente você vai ter benefício em usar o SGLT2, né? Ou talvez um benefício caso aquele paciente faça um transplante. Então será que vai ter um benefício? Ou seja, coisa que a gente não tem. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de estatina, mas, por exemplo, o Androque sabe o benefício inequívoco da estatina, e em paciente dialítico não tem benefício. Então, assim, você cai numa armadilha da história, porque a evidência científica não existe.